Muito bem, pessoal. Agora nós vamos resolver algumas questões de termologia relacionadas ao estudo dos gases, tá? Com esta equação de Clapeyron que a gente vai trabalhar agora. Na questão número 27 do livro didático de vocês, nos tópicos de física, nós temos o seguinte. A questão fala que nós temos qual é o volume, né, deve ocupar 6 mols. Essa aqui é a nossa quantidade de matéria, 6 mols de um gás perfeito que está a uma temperatura de 227 graus Celsius. Para exercer nas paredes do recipiente uma pressão de 12 atm. E aqui nós temos um dado, ou seja, a constante R, a constante universal dos gases perfeitos, ela vai ser anotada como sendo 0,082 atmosfera por litro para cada mol por cada grau Kelvin. Então, nós temos aqui os dados. A equação você já conhece, tá? A equação de Clapeyron é esta equação aqui, que diz que a relação PV é igual a nRT, ou seja, P é a pressão, o V é o volume, o N é a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols, o R é a constante e o T é a temperatura. Então ele deu a pressão que ele quer saber, que é 12 atm, ele quer saber qual é o volume nesse caso aqui. Ele deu o N, deu o R, deu o T. Então está faltando apenas a gente achar o V. Então nós temos apenas que substituir esses valores aqui para a gente achar o V. Então quem é a pressão? A pressão é 12, está aqui o 12. O V eu não sei, então ele repete aqui. Então o número de mols é 6, a constante 0,082. No caso da temperatura, ela tem que ser dada em Kelvin. Para você transformar graus Celsius em Kelvin, você soma mais 273. Portanto, 227 mais 273 vai me dar a temperatura em Kelvin, ou seja, 500 Kelvin. Aí multiplica tudo isso. 6 vezes 0,082 vezes 500. E esse valor passa para o outro lado. Tá? Aliás, esse 12 que está aqui multiplicando, ele passa para esse outro lado dividindo. Então vai ficar o resultado desta multiplicação, tá, dividido por 12. Isso resulta em 20,5 litros. Então este é o volume para que nessas condições o gás tenha essas características. Ou seja, 6 mols a essa temperatura com a pressão de 12 atm. Ele tem que ocupar nesse caso 20,5 litros. Beleza? Vamos passar para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, né, da FUVEST, São Paulo, FUVEST, que um gás de cozinha ele contém 13 kg de gás liquefeito a alta pressão. E 1 mol desse gás tem uma massa de aproximadamente 52 gramas. Então, 1 mol tem 52 gramas. Se todo o conteúdo do botijão fosse, tá, utilizado para encher um balão, a pressão atmosférica a temperatura de 300 Kelvin, o volume final do balão seria de aproximadamente quantos metros cúbicos? Aí ele dá as alternativas: 13,2, 3,1, 0,98 e 0,27. Uma maneira prática de você resolver essas questões, pessoal, é você anotando os dados. Nós temos aqui, por exemplo, a constante real dos gases, né? Constante R dos gases. Ela é 8,3 Joule por mol Kelvin ou 0,082 atm por litro por mol Kelvin. Isso vai depender das unidades que você vai utilizar. A pressão atmosférica de 1 atm, né, é 1 atm ou 10 elevado a 5 pascal. E 1 pascal equivale a 1 newton por metro quadrado. E volume, né, 1 metro cúbico, equivale a 1000 litros. Então nós temos essas informações extras aqui. Então a opção que a gente vai usar, metro cúbico ou litro, vai depender do que for mais conveniente, né? Algumas a gente tem que converter. Então no caso aqui a equação de Clapeyron continua aqui. PV é igual a nRT. P pressão, V volume, N quantidade de matéria. Nesse caso, o que nós vamos fazer aqui? Ora,
Então, nesse caso, nós vamos utilizar a pressão, pessoal. Nós vamos utilizar essa pressão em Pascal, tá? Nós vamos colocar aqui que ela vale 1 vezes 10 elevado a 5. Vezes o V, que nesse caso é o volume que nós queremos descobrir. O número de mols, nesse caso, é 13.000 gramas, que é 13 quilos, dividido por 52, que é a quantidade que é contida em 1 mol desse gás. Então, se eu divido lá a massa pela massa molar, nesse caso, eu vou encontrar o número de mols. 13.000 por 52, eu vou saber quantos mols tem desse gás. A constante para a unidade foi dada em Pascal, vamos usar 8,3. E a temperatura, 300 Kelvin. Então você tem todas as informações aqui, só está faltando encontrar o V. Então você faz o que? Divide 13.000 por 52. Multiplica isso por 8,3. Depois multiplica por 300. Anota lá. E esse valor aqui, ó, você vai passar para o outro lado dividindo. Então o resultado desta equação você divide por aquele lá, 10 elevado a 5. Aquele 1 pode até tirar ele, porque dá o mesmo resultado, tá? Ou seja, 100.000. Esse resultado aqui dividido por 100.000. Quando você fizer a conta, você vai encontrar 6,2 metros cúbicos, tá? Você fazendo dessa forma, você vai achar esse valor. Se você preferir utilizar a TM, a outra constante, aí depois você vai ter que fazer as transformações de litro para metros cúbicos. Mas, de qualquer maneira, o valor em metros cúbicos, tá? Você pode achar o valor em litros também, mas em metros cúbicos, o valor é esse aqui, aproximadamente. Nossa próxima questão, a questão número 40, da Mackenzie, São Paulo. Diz o seguinte: em um recipiente fechado e indeformável, nós temos 1 mol de oxigênio. 1 mol de oxigênio tem 16 gramas. E sob determinadas condições de temperatura e pressão, né, nós vamos fazer o seguinte: introduzir mais 80 gramas de oxigênio nesse recipiente e vamos manter constante a temperatura. E aí ele quer saber o que ocorre com a pressão do gás. Tá? Ou seja, nós vamos aumentar a massa desse oxigênio e vamos manter a temperatura constante. Então, o que vai acontecer com a pressão? Certamente deve aumentar, né? Mas para qual valor? Então, a equação está aqui. Então, nós temos, né, ó, a PV igual a nRT. Nesse caso, quem é o N? Ora, o N é a massa dividida pela massa molar. É o M minúsculo pelo maiúsculo. Tá? Então, fazendo aqui, nós temos o seguinte. Tá? Nós temos que na situação 1, né, no estágio 1, nós temos que o PV é igual a 1, que é a massa da quantidade de 1 mol de oxigênio, tá? Vezes RT. Passando o V para o outro lado, você vai ter esta relação aqui. Tá? Então, a pressão vai ser qual? Vai ser o quê? Vai ser o RT sobre o V. E aí nós vamos substituir os valores e ver o que a gente pode encontrar aqui depois. Na seguinte situação, quando você aumentar 80 gramas de oxigênio, o que vai acontecer? Você vai ter uma situação 2, né? Ou seja, a pressão 2 vezes o volume, que vai ser mantido, vai ser o quê? 1 mol. Tá? 1 mol de oxigênio mais. Aí 80 dividido para 16 vai me dar quantos mol a mais eu vou obter de oxigênio, vezes RT. Então essa vai ser a minha nova quantidade de matéria. Por isso que está tudo entre parênteses. Tudo isso aí vai ser o N. É 1 mol que eu já tenho, mais 80 gramas dividido para 16. Por que 16? Porque 16 gramas é o que tem em 1 mol de oxigênio. Tá? Então a minha pressão 2 vai ser o quê? Passa o V para o outro lado. Então isso aí vai dar o quê? Vai dar 6 RT sobre V. Então a minha pressão 2, né, ela vai ser o quê? Ela vai ser 6 vezes a minha pressão 1. Se você levar em consideração que ó, RT sobre V é igual a RT sobre V. Então o único fatorzinho que foi diferente aqui é o 6.
Tá? Então, isso aqui é a minha pressão 1. Então, eu posso substituir isso aqui por P1. Então, eu vou ter que minha pressão 2 é 6 vezes o P1. Tá? E aí, dependendo dos valores que sejam colocados, eu vou poder fazer a multiplicação e obter esse valor. Passando aqui para uma questão número 61, da Federal de Pernambuco, nós temos o seguinte: um cilindro com 20 centímetros quadrados de seção reta. Ele contém um gás ideal comprimido em seu interior, tá? Por um pistão móvel de massa desprezível e sem atrito. O pistão repousa a uma altura de 1 metro. A base do cilindro está em contato com um forno de forma que a temperatura do gás permanece constante. Bolinhas de chumbo são lentamente depositadas sobre o pistão até que ele atinja a altura de 80 centímetros. Então, vão sendo colocadas e, consequentemente, a pressão vai fazer com que ele desça, como nós temos aqui na situação. Então, antes nós temos aqui a altura de 1 metro, tá? 1 metro de altura. E aí, o que acontece? São colocadas lá as bolinhas de chumbo e ele vai baixando. À medida que ele vai baixando, o que vai acontecer com ele? Nesse caso, vai chegar a 0,8 metros, então diminuiu 20 centímetros. Tá? Lembrando que nesse caso a temperatura ela é constante. Então o que ele quer saber aqui no final das contas? Ele quer saber o seguinte: considere a pressão atmosférica sendo 1 atm, tá? Em 1 atm vale 1 pascal, que é, né, 1 newton por metro quadrado, 10 elevado a 5, né? A massa do chumbo que foi depositada sobre o pistão vale. Então ele quer saber quanta massa de chumbo foi colocada lá em cima do pistão. Aí ele dá as alternativas. Mas ao invés de marcar, vamos fazer as contas e ver isso daí. Então nós usando aqui a lei de Boyle, né? O que nós vamos acontecer? Por que nós vamos usar a lei de Boyle? Ora, nesse caso a temperatura ela é constante. Então não precisa colocar PV sobre T, né? Ou seja, o T é constante, vale para os dois lados, ele pode ser eliminado nesse caso aí. Então a lei de Boyle diz que a pressão 1 vezes o volume 1 é igual à pressão 2 vezes o volume 2. Então, fazendo aqui a pressão 1 é 1 pascal. Tá? Quem é o volume? O volume é a área vezes a altura. Tá? Então, nós temos uma área. Nesse caso, a altura é 1 metro. Tá bom? No primeiro caso. No segundo caso, tá? A pressão 2 é 1 pascal mais a massa vezes 10 dividido para 20 vezes 10 elevado a menos 4. Tudo isso vezes a área vezes agora 80 centímetros. Ou seja, no caso 2, a altura diminuiu 20 centímetros. E quem é essa massa que apareceu aqui? Essa massa são as bolinhas de chumbos que foram colocadas lá, tá? São as bolinhas de chumbo que foram colocadas. Então, à medida que elas são colocadas, o que é isso? Massa vezes a gravidade. A gravidade, no caso, tá? É 10. Então, isso representa uma força. Viu? Essa força está sendo aplicada, pessoal, em uma área. Essa área é o que? 20 centímetros quadrados. Transformando para metros, eu vou ter que 20 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Tá? Daqui foi onde surgiu tudo isso aqui. Então, isso aqui em cima é a força, tá? Em cima é a força, que é a massa vezes a gravidade. Nesse caso, a massa vezes 10. E embaixo é a área, ou seja, isso aqui é a pressão, tá? Isso é a pressão. A pressão é a força sobre a área. Então, a força, massa vezes a gravidade, m vezes 10. Quem é a minha área aqui embaixo? Ora, a minha área, nesse caso, tá? Que aplica-se a pressão, é a tampa do pistão. E a tampa do pistão tem só essa áreazinha aqui, tá? Que é 20 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Lá ele deu em centímetro, bota menos 4 lá em cima, fica metro quadrado. Tá?
E aí é só a gente fazer as contas e isolar aquele M. Então, se você fizer as contas com calma, devagarzinho, você vai encontrar que essa massa vale 5 quilos. Tá? Então, faça as contas direitinho. O que for possível eliminar, você elimina. Tá? E aí você vai obter, aqui no final das contas, que a nossa massa vale 5 quilos.